Nós sabemos que olho seco afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, causando uma série de consequências médicas, sociais e econômicas. A gente que lida com esse tipo de paciente há muitos anos vem percebendo realmente que cada vez mais as pessoas estão um pouco mais conscientes dessa importância e dessa prevalência, principalmente nesses tempos de Covid, né, que as pessoas ficam muito tempo na frente do computador. Só para vocês terem uma ideia, nós sabemos, assim, de modo geral e grosseiro, que 14 a 33% da população tem olho seco. Olho seco aumenta com a idade, é mais frequente na mulher. E aqui no Brasil nós temos alguns dados interessantes, né? Esse é de um trabalho nosso feito num bairro aqui de São Paulo, com toda uma metodologia epidemiológica bem detalhada, e nós fechamos uma prevalência de 23% na cidade de São Paulo com olho seco. Mas nós temos o trabalho também da Unicamp, né, que foi publicado e foi feito baseado em entrevistas por telefone em diversas regiões do Brasil e, de uma forma geral, a prevalência de olho seco no Brasil é um pouquinho mais baixa do que na cidade de São Paulo, em torno de 13%. Agora, interessante é o estudo que nós concluímos, o estudo multicêntrico, envolvendo Unicamp e Unifesp, em pacientes jovens, universitários, né? Esse é um estudo que nós estamos mandando hoje para a revista Ocular Surface, um estudo grande, né? Mais de 1.600 estudantes das duas universidades, a maior parte médicos, mas também não médicos de outras áreas, e nós chegamos a uma prevalência de 34% de olho seco, quer dizer, pacientes que têm um score de questionário positivo para olho seco, 23% apresentando sintomas importantes, né? E aqui também mostrando uma prevalência maior em mulheres do que em homens. Interessante nesse estudo é que nós avaliamos fatores de risco, né? O principal uso de computador, horas de sono, contraceptivo oral, lente de contato, ou seja, dados bem relevantes, porque até então, e de acordo com o que a gente conhece classicamente de olho seco acomete mais pacientes mais velhos. E como nós estamos vendo nesse estudo, e outros estudos que estão pipocando aí, vindos principalmente da Ásia, olho seco também acomete uma grande porcentagem de pacientes mais jovens. E a gente está percebendo isso na prática clínica. É por isso que olho seco tem chamado a atenção de médicos, de pesquisadores e, obviamente, da indústria farmacêutica, já que olho seco tem tratamento farmacológico, né? As gotas dos colírios lubrificantes normalmente são ou precisam ser estiladas várias vezes ao dia de uma maneira crônica. Mas também olho seco tem chamado a atenção de sociedades. E dentre as sociedades tem uma que se dedica a mais de 10 anos no olho seco, que é essa sociedade internacional, a mais importante, que é a Tear Film Ocular Surface Society. A Tear Film Ocular Surface Society foi responsável e organizou alguns dos mais importantes consensos sobre olho seco, né? Talvez o mais recente deles e o mais importante seja o DILS, o Dry Eye Workshop, que foi publicado agora em 2017 e que redefiniu o olho seco. E essa publicação foi toda ela publicada na revista Ocular Surface, que pulou de 6º lugar em termos de importância de citação em oftalmologia para a 2ª revista, passando revistas como Ophthalmology, IOVS e outras. Isso tudo devido à publicação desse consenso mundial de olho seco.
E o que o DILS 2 trouxe em relação à definição de olho seco? Trouxe uma definição complexa, mas é complexa porque a gente tem muito conhecimento, tanto na área básica quanto na área clínica, sobre olho seco hoje em dia. E também é importante a gente diferenciar olho seco de outras doenças que acometem a superfície ocular, como, por exemplo, alergia e outras, né? Então, de acordo com o DILS, olho seco é uma doença multifatorial da superfície ocular que é caracterizada pela perda da homeostase dessa unidade funcional lacrimal, acompanhada de sintomas onde nós temos instabilidade da lágrima, aumento da osmolaridade, inflamação da superfície ocular e anormalidades neurosensoriais fazendo parte da etiopatogenia dessa condição. Então, é uma definição um pouco complexa, mas caracteriza bem o que a gente sabe de olho seco hoje em dia. E dessa definição, uma coisa salta aos olhos, que é a questão da inflamação. Olho seco e inflamação da superfície ocular estão muito correlacionados e a gente vai entender um pouquinho o porquê. E depois nós vamos ver isso daí na parte prática. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, nós temos que lembrar como é que funciona a superfície ocular, né? A superfície ocular é formada por essa camada epitelial, que começa aqui na conjuntiva, limbo e córnea, um epitélio que precisa ser lubrificado para manter suas características, principalmente aqui o epitélio mais importante da superfície ocular, que é o da córnea, que para se manter transparente precisa ter a lubrificação da lágrima. E para você ter essa lubrificação de uma forma constante, é muito importante você ter esse arco sensorial, né? Começando aqui com as fibras do trigêmeo, que começam um impulso aferente para núcleos mais superiores, e aqui via parasimpático vai estar estimulando a glândula lacrimal a produzir constantemente a lágrima, bem como também o ramo do facial, inervando o músculo orbicular, vai estar fazendo com que haja o mecanismo do piscar. Então, constantemente a gente está recebendo informações que vão estimular a produção da lágrima e o piscar, que vai não só distribuir a lágrima, mas também vai proporcionar o clearance da lágrima pelo ducto nasolacrimal. Ou seja, esse epitélio, as glândulas que produzem a lágrima e esse arco neurosensorial interagem formando o que a gente conhece como unidade funcional lacrimal. E isso é fundamental para você manter aquela homeostase que está na definição de olho seco. Um dos atores dessa unidade funcional lacrimal é o filme lacrimal, né? E aqui a gente conhece muito bem a estrutura clássica, né? Uma camada mais interna de mucina, que faz a interação do epitélio com a parte aquosa da lágrima, e por fora uma camada lipídica, extremamente importante para diminuir a evaporação da lágrima. Na verdade, a gente sabe que essa camada de mucina, ela é muito mais, vamos dizer assim, muito mais espessa do que a gente imagina, porque você tem mucinas transepiteliais e você tem mucinas que vão se dissolver, se diluir aqui na camada aquosa da lágrima. A camada lipídica, a maior parte formada pelas glândulas de meibômios, e, como eu comentei, ela é muito importante para diminuir a evaporação da lágrima. Então, uma das causas mais importantes de olho seco, devido à disfunção das glândulas de meibômios, vai provocar, então, ou induzir um aumento da evaporação dessa lágrima. E o filme lacrimal, como nós conhecemos, e como eu comentei, ele não é formado apenas de água, uma grande quantidade de mucina
e mais de 100, uma centena de proteínas e outros agentes fundamentais, tanto para a proteção, como, por exemplo, a lisozima, a lactoferrina, como também eletrólitos, que são muito importantes para manter exatamente o componente, a composição ideal dessa lágrima, né? Quando você encontra fatores exógenos, como, por exemplo, uso de lente de contato, a cirurgia refrativa, ou uso de medicamentos, ou mesmo ambientes onde você tem ar-condicionado, ou quando você tem um processo inflamatório nas glândulas que produzem a parte aquosa da lágrima, por exemplo, como a gente encontra na síndrome de Sjögren, ou quando você tem alteração das glândulas de meibômios, né, que são importantes para formar a camada lipídica da lágrima, tudo isso daqui vai causar uma quebra, uma ruptura naquela homeostase da unidade funcional lacrimal, causando os sintomas e sinais dessa doença que se chama olho seco. E olho seco continua sendo dividido em dois grandes grupos. O olho seco por deficiência aquosa, e aqui o exemplo mais clássico é a síndrome de Sjögren, e olho seco evaporativo, com causas intrínsecas ligadas principalmente às alterações das glândulas de meibômios e causas extrínsecas, como, por exemplo, ligados à deficiência de vitamina A, ao uso de alguns conservantes que aumentam a evaporação da lágrima, rompem a camada lipídica da lágrima, uso de lentes de contato e outras. E, sem dúvida nenhuma, de acordo com os estudos, na realidade, o olho seco evaporativo, ele é o mais comum, né? Mais ou menos 2/3 dos casos de olho seco têm um componente evaporativo presente. Seja por falta da produção de lágrima, como no caso do Sjögren, ou seja, o olho seco evaporativo, o fato é que você, nas duas condições, você tem um aumento da osmolaridade da lágrima. Quando aumenta a osmolaridade da lágrima, você tem uma série de consequências, desde a ativação de receptores de sensibilidade de dor, até mesmo a quebra ou a destruição das microvilosidades que fazem a interação com a parte aquosa da lágrima, bem como também o estímulo à cascata inflamatória das quinases, ou seja, o aumento da osmolaridade ativa a via inflamatória que vai ser responsável pela exposição de antígenos, apresentação de antígenos às células apresentadoras de antígeno da superfície ocular, que vão, então, recrutar linfócitos que vão voltar para a superfície ocular e piorar, ou, vamos dizer assim, potencializar esse processo inflamatório que se inicia com o aumento da osmolaridade. Isso vai provocar o que a gente chama ciclo vicioso inflamatório do olho seco. O aumento da osmolaridade, processo inflamatório, essa inflamação vai provocar, ao mesmo tempo, com a perda das microvilosidades, uma instabilidade da lágrima, ou seja, a lágrima vai evaporar mais rapidamente, isso vai aumentar a osmolaridade, aumenta a inflamação e cria, então, uma situação que muitas vezes a gente vê na prática nossa, onde nós vemos pacientes que chegam com olho seco usando 1, 2, 3 lubrificantes e não melhorando dos sinais e sintomas dessa doença do olho seco. E como é que você faz o diagnóstico do olho seco, né? Existem vários tipos de testes que você pode utilizar, mas, de maneira geral, de acordo com o DILS, eu sigo mais ou menos na minha rotina o que é proposto pelo consenso de olho seco, né? E aqui, o primeiro passo num diagnóstico, quando você pega um paciente com suspeita de olho seco, é você fazer uma boa anamnese, onde você vai perguntar sobre algumas condições
importantes e, principalmente, avaliar fatores de risco, como sexo, idade, se tem doenças reumatológicas, como Sjögren, artrite reumatoide, se fez cirurgias, a atividade do paciente, quantas horas de computador, se usa lente de contato, enfim, tudo isso daqui, mais um questionário de olho seco, e eu uso de rotina um questionário na minha sala de espera. Claro, eu faço córnea, eu sou especialista em superfície ocular, mas você tem questionários rápidos, às vezes de 3 perguntas, que já vão, juntamente com os fatores de risco, já vão praticamente direcionar para um diagnóstico de olho seco. E é o que preconiza o DILS. O DILS preconiza exatamente isso. Então, analisar os fatores de risco, uma boa anamnese, fatores de risco, um questionário positivo e mais um teste. E aí, esse teste pode ser o tempo de ruptura do filme lacrimal, seja invasivo com o uso da fluoresceína, que é o mais comum que a gente faz no consultório, ou não invasivo com testes de imagens. Um teste de osmolaridade, que é um teste importante, né? Como a gente viu, a hiperosmolaridade, ela é um gatilho importante do processo inflamatório no olho seco, mas nós não temos o hábito de pedir teste de osmolaridade aqui no Brasil, porque a maior parte dos planos não cobre o teste. Ou então, também a coloração com fluoresceína. Então, um questionário positivo em um paciente com fatores de risco, mas um teste, seja o break-up time, osmolaridade ou coloração, você já consegue fazer um diagnóstico de olho seco. E aí, na lâmpada de fenda, você vai avaliar e vai diferenciar olho seco por deficiência aquosa, do olho seco evaporativo, e vai isso daí te direcionar para a melhor forma do tratamento. Dentre os questionários para olho seco, e eu uso na minha rotina, existem vários questionários de olho seco, né? Talvez o mais popular deles, que foi usado nos estudos clínicos da ciclosporina atópica, é esse, né, o OSDI, que foi traduzido e validado para o português. Então, um questionário que tem uma correlação com vários dos exames que a gente faz para olho seco. Mas existe o questionário rápido, o SPEED, de 3 perguntas, que também funciona muito bem e, de certa maneira, é mais simples, mais rápido para você aplicar para os seus pacientes. Depois, então, você vai para o exame oftalmológico. E aqui eu chamo a atenção da importância do exame da lâmpada de fenda para você avaliar não só o menisco lacrimal, para ter uma ideia da lubrificação, da produção da lágrima, mas observar a conjuntiva. Lembrem-se que, às vezes, essas preguinhas da conjuntiva, conjuntiva ocálase, às vezes altera a distribuição da lágrima e tem que ser identificado na lâmpada de fenda, mas muito importante é a avaliação da pálpebra, ou da margem palpebral. E aqui não é somente avaliar, mas é você fazer a expressão para ver o tipo de secreção e caracterizar a disfunção das glândulas de Meibômios, que, como eu comentei, é uma das causas mais importantes de olho seco evaporativo, que é o tipo mais comum de olho seco. Dos testes diagnóstico, é importante a gente ter à mão no consultório o teste de Schirmer. Não é um teste que foi incluído como teste principal no DILS, como eu mostrei anteriormente, mas é um teste que muitas vezes você precisa ter familiaridade, e no caso eu sempre faço Schirmer tipo 1, sem anestésico, porque muitas vezes o reumatologista pede o teste de Schirmer, que é um critério maior para você fechar um diagnóstico de Sjögren. Sem dúvida nenhuma, o uso dos corantes vitais, e aqui a fluoresceína é ótima, o rosa bengala ou a lissamina verde também são importantes, mas só com a fluoresceína você já consegue não só observar o padrão da coloração, e a gente vai ver o porquê que é importante, mas também avaliar o break-up time, né? Você pede para o paciente piscar 1 ou 2 vezes e conta em segundos o tempo de ruptura do filme lacrimal. E isso é muito relevante e te ajuda a fechar, de acordo com o DILS,
o diagnóstico de olho seco. Esse assunto é tão interessante que a coloração ela entrou como uma das coisas mais importantes para a classificação de olho seco de acordo com a Sociedade Asiática de Olho Seco, que dá um valor enorme não somente para o BUT, para o tempo de ruptura do filme lacrimal, mas para o padrão da coloração. De acordo com a Sociedade Asiática, o olho seco pode ser dividido não só em 2 tipos, mas em 3 tipos. Ele divide em olho seco por deficiência aquosa, divide em olho seco por aumento da evaporação e divide por olho seco, um tipo de olho seco que está mais associado à alteração da mucina, que é olho seco por diminuição do grau de umidificação da superfície ocular. É interessante que os japoneses, que estudam muito o padrão de fluorescina e observam muito na lâmpada de fenda, acham que isso é muito interessante para você distinguir esses 3 tipos de acordo com o tipo de quebra da película de fluoresceína, e isso vai direcionar muito o tipo de colírio lubrificante que você vai indicar para cada situação. Então, é bem interessante a gente seguir e observar bem esse padrão de fluoresceína. Hoje em dia, nós temos tecnologias por imagem, né, no diagnóstico de olho seco, que estão sendo cada vez mais empregadas. E realmente os aparelhos, antigamente nós só tínhamos uma opção, que era o queratográfico. Hoje em dia nós temos outros aparelhos, um pouco mais em conta, mas que permitem a gente avaliar não somente a quebra do filme lacrimal de uma forma não invasiva, sem a fluoresceína, mas ajudam a gente a mensurar, a medir o menisco lacrimal, que tem uma correlação com Schirmer, ajudam a gente a observar o padrão da camada lipídica do filme lacrimal e também ajudam a gente, através do uso de LEDs de infravermelho, observarmos como é que estão as glândulas de meibômios. E esse é um dado muito interessante que a gente antigamente não prestava atenção e hoje em dia a gente realmente começa a entender um pouco melhor alguns casos, principalmente de olho seco evaporativo, que a gente também vai mostrar um pouco mais adiante. É interessante que esses exames por imagem e outros testes também estão sendo empregados para a gente fazer uma triagem mais rápida de olho seco, né? E nesse caso da triagem, eu lembro para vocês um paper que a gente participou, que nós participamos, publicado no Journal of Cataract and Refractive Surgery o ano passado, num algoritmo de diagnóstico pré-operatório, mostrando a importância de você diagnosticar olho seco antes de indicar uma cirurgia de catarata ou cirurgia refrativa. Isso é muito importante, porque a cirurgia refrativa diminui bastante a produção de lágrima e muitas vezes você tem um olho seco, uma epiteliopatia depois da cirurgia refrativa, principalmente no LASIK, que muitas vezes interfere com a qualidade visual do paciente, quando não dá sintomas. E a mesma coisa na cirurgia de catarata. Aliás, a lágrima interfere na biometria. A lágrima interfere no pós-operatório, principalmente nos casos de lentes premium, essas lentes multifocais. A gente sabe que elas não estão indicadas num paciente com olho seco. Então, realmente é importante você, pelo menos, fazer uma triagem rápida e, se tiver olho seco, tratar o olho seco antes de fazer cirurgias com finalidade ótica, como a cirurgia refrativa ou a cirurgia de catarata. E aqui, de acordo com esse nosso algoritmo, né, vocês veem que é feito esse screening já no começo, antes da indicação da cirurgia, onde nós podemos aplicar um questionário e aí um teste. E dentre os testes, nos Estados Unidos, na realidade americana, eles podem usar testes como osmolaridade ou então um marcador de inflamação característico de olho seco, que é o metaloproteinase 9, né? São 2 testes muito usados lá, porque os planos de saúde pagam esses exames. Então,
Aqui a gente usa na minha prática, mas eu tenho uma prática muito voltada para a superfície ocular. Mas lá nos Estados Unidos, o teste de osmolaridade é empregado de uma maneira muito mais rotineira, ajudando a gente a fazer uma triagem mais rápida de olho seco. Ou então esse teste que você colhe aqui a lágrima e você observa se tem esse marcador metaloproteinase 9 que tem uma correlação com inflamação em olho seco. Falando então agora de tratamento, né? Como é que a gente trata olho seco? E olho seco, na verdade, ele tem desde os casos mais simples até os casos onde você começa a ter mais sinais e sintomas, até os casos extremos, casos muito graves, principalmente ligados a algumas doenças da superfície ocular, doenças imunomediadas como Steven Johnson e pemfigoide. De acordo com Dills, você segue o passo a passo que vai depender do grau de severidade do olho seco, né? Então, vamos ver, começando então com o primeiro passo, você procurar entender o tipo de olho seco, fazer uma orientação para o paciente, procurar entender o local de trabalho, dar algumas dicas para o paciente, medidas educacionais. Aqui você pode entrar com suplementação com ômega 3 ou não, embora seja um assunto extremamente controverso, alguns estudos apontam para melhora do processo inflamatório do olho seco, bem como da camada lipídica. Você também pode entrar, logicamente, com lubrificantes oculares nessa primeira fase, e se o paciente tiver disfunção de glândula de meibômios, começar uma orientação em relação à higiene e compressas mornas. Passando isso, caso um pouco mais grave, ou se não foi suficiente, você vai passar para lubrificantes sem conservantes, principalmente se o paciente usa lubrificante mais do que 4, 5 vezes ao dia. Aqui você vai pensar em medidas de preservar a lágrima na superfície ocular, como a oclusão do ponto lacrimal, utilização de lubrificantes mais pesados à noite, como géis e pomadas lubrificantes, algumas terapias para disfunção de glândula de meibômios, que a gente vai comentar, como, por exemplo, luz pulsada e técnicas pulsáteis ou termomecânicas, alguns medicamentos para o processo inflamatório da superfície ocular, como corticoides, secretagogos, imunomoduladores e outros. Na etapa 3, nos casos de Sjögren, pensar na utilização de secretagogo oral, como a pilocarpina ou a cevimelina, porque são pacientes que produzem pouca lágrima, pouca saliva e se beneficiam muito desses secretagogos. Aqui também, nessa fase mais grave, quer dizer, se o paciente não está respondendo à etapa 2 de tratamento, você pensar em utilizar soro autólogo, que a gente vai comentar mais para frente, ou então até mesmo alguns tipos específicos de lentes de contato. E na etapa 4, né, os casos mais graves ainda, pensar na oclusão definitiva do ponto lacrimal e outras medidas cirúrgicas, como tarsorrafia e transplante de glândula salivar. Então, para a gente exemplificar e para a gente discutir, começar a pensar um pouco mais no tratamento, eu vou apresentar alguns casos que ilustram bem o que a gente comentou. Esse é um paciente de 40 anos que me procurou com desconforto ocular, queixa de secura, vermelhidão, sensação de corpo estranho, que piorava na parte da manhã. Ele também era hipertenso, controlado com medicação, já tinha passado por outro colega, fazia limpeza palpebral esporádica, utilização de lubrificantes, às vezes corticoide, mas não estava satisfeito com o tratamento, né? Ao exame oftalmológico, ele tinha uma acuidade visual não corrigida de 20/50 a 20/100, com refração melhorava para 20/25,
tinha um astigmatismo assimétrico irregular maior no olho esquerdo, e aqui os testes, os exames de superfície ocular, ele tinha um questionário com um índice alto, né, o SDI acima de 25, mais ou menos, já indica olho seco, ele tinha 65, tinha um Schirmer normal para a idade, 9 no olho direito, 12 no olho esquerdo, ou seja, produzia lágrima, mas tinha um tempo de ruptura do filme lacrimal muito baixo. O normal é 10, ele tinha só 3. Então, a lágrima dele evaporava de uma maneira muito rápida. Além disso, a osmolaridade era alta, então mostrando que ele tinha uma lágrima hiperosmótica, né, ou hiperosmolar, a osmolaridade até 308, mais ou menos, ele tinha 330 e 320. Então, era um paciente realmente com olho seco, bastante queixas, e que não estava, vamos dizer assim, satisfeito com o tratamento atual. Aqui, então, nós vamos ver o olho direito dele, né, uma hiperemia leve, nós já vemos uma alteração aqui na margem palpebral. Aqui a coloração por fluoresceína, e aqui o outro olho, o olho esquerdo, de novo, aqui nós vemos uma obstrução dos orifícios das glândulas de Meibômios, umas telangiectasias, ou seja, tinha disfunção de glândula de Meibômios, principalmente obstrutiva, esse paciente, né? E aqui, então, a coloração por fluoresceína, não evidenciando nenhum tipo de ceratite específico. O menisco lacrimal normal, que reflete o Schirmer, né, a produção normal, e aqui pelo queratografo nós observamos um tempo de ruptura do filme lacrimal baixo, com padrão mais central, aqui no olho direito e depois no olho esquerdo, hiperemia acima do normal, acima de 1, ou seja, ele tinha como diagnóstico uma disfunção de glândula de Meibômios obstrutiva, ele tinha uma rosácea ocular e um olho seco evaporativo bem característico, bem clássico. O que nós fizemos para esse paciente? Primeira coisa foi reorientar as compressas mornas, massagem, limpeza da margem palpebral. Procuramos um lubrificante que possibilitaria a reposição lipídica, né? Já que ele não tinha uma produção de lípides normal, quando a gente apertava as glândulas dele, não saía nada, estavam bem obstruídas. Pelo processo inflamatório crônico, aqui nós entramos com associação de corticoide leve e ciclosporina tópica. Normalmente eu faço essa associação porque a ciclosporina demora semanas para começar a funcionar. Então, o corticoide segura essas primeiras semanas, a ciclosporina às vezes incomoda um pouco o paciente, arde, então você dá tempo para a ciclosporina agir, e ao mesmo tempo a ciclosporina tem um veículo oleoso, então ajuda esse paciente que tem disfunção de glândula de Meibômios. Nós também entramos com doxiciclina oral para ver se melhorava um pouco a rosácea. A pergunta desse caso, pensando então nas novas tecnologias que agora estão se popularizando, é se existe algum outro tratamento, como a luz pulsada, ou esses novos equipamentos, como o LipiFlow ou iLux, eles poderiam servir nesse caso. Então, uma revisão rápida da luz pulsada, né? Esse aparelho que veio da Dermato, da área dos tratamentos da pele, de manchas e também dos vasinhos da rosácea facial, e que foi adaptado para a oftalmologia, né? Ele basicamente atua nos vasos, tem uma ação anti-inflamatória, dependendo do espectro que você está usando, a iluminação do aparelho, e tem equipamentos basicamente totalmente adaptados ou que foram realmente preparados para a utilização somente em oftalmologia, né? Esses equipamentos, eles trabalham numa frequência que, além de você ter a atuação aqui nos vasinhos e na margem palpebral, e também de atuar com calor, eles também parece que estimulam a inervação parasimpática que está inervando
não só a glândula lacrimal principal, mas também, principalmente, as glândulas de meibômios. Então, com isso, você estimula a função das glândulas de meibômios. Existem alguns estudos na literatura, inclusive agora saiu um editorial no Ophthalmology, da Academia Americana de Oftalmologia, respaldando que, apesar de terem poucos estudos clínicos prospectivos, duplo cego, poucos estudos, alguns deles realmente reforçam o efeito positivo da luz pulsada. E esse é um deles, né, um trabalho muito bem feito pelo grupo da Nova Zelândia, que mostrou um efeito benéfico da luz pulsada versus o grupo controle. Nós temos também esses novos equipamentos, né, equipamentos que vão aquecer as glândulas de meibômios da parte interna, ao mesmo tempo que fazem, então, uma ordenha dessas glândulas de uma forma controlada, como, por exemplo, o LipiFlow, e mais recentemente nós temos também o iLux, que você faz praticamente a mesma coisa que o LipiFlow, mas de uma forma manual, de uma maneira muito eficiente, tratando dessas glândulas de meibômios e, vamos dizer assim, facilitando o tratamento, já que esse tipo de equipamento consegue entregar um resultado com um efeito mais duradouro do que a compressinha e a massagem feita pelo próprio paciente. Então, de acordo com a empresa, né, o LipiFlow, um tratamento tem um tempo de duração de 6 meses a 1 ano, e o iLux também tende a dar esse mesmo tipo de resultado, embora seja um aparelho mais novo que a gente precisa estudar um pouco mais na comparação com o LipiFlow. Mas esses são alguns dos estudos que respaldam o que eu falei para vocês sobre o efeito benéfico meses depois do tratamento. E sobre o nosso caso, né, esse caso do eletricista, o que ele tem de interessante é que, nesse caso, nós fizemos a meibomiografia. E, olhando aqui na pálpebra, vocês podem observar onde é que estão as glândulas de meibômios desse paciente, né? Aqui o olho direito, aqui o olho esquerdo, o paciente praticamente não tinha glândula de meibômios. Vejam só o normal para vocês compararem. Esse é o aspecto da pálpebra normal. Essas ductos compridos, brancos, 30 em cima, 20 e poucos embaixo, e vocês veem aqui como o paciente não tinha glândula de meibômios. Então, isso daí praticamente contraindica, ou pelo menos diminui muito o resultado desses equipamentos novos, seja a luz pulsada ou mesmo o LipiFlow ou iLux, porque o paciente precisa ter glândula de meibômios para você tratar. Se ele não tem, não vale a pena você indicar esse tipo de tratamento. Bom, então o paciente, apenas com aquele tratamento clínico e anti-inflamatório, doxiciclina, nós tivemos uma melhora grande aqui no OSDI dele, diminuiu de 65 para 50, ele mantinha alguma queixa, a osmolaridade voltou ao normal, e aqui nós vemos uma condição muito diferente, um olho muito mais calmo, menos hiperemia, a coloração muito melhor, o BUT melhor, isso também foi refletido aqui no queratografia, onde a gente observa um tempo de ruptura do filme lacrimal normal agora nos 2 olhos. E a diminuição da hiperemia também evidente. Vamos mostrar agora um outro caso, que também é relativamente comum na nossa prática, né? Uma paciente de 35 anos, essa já veio com diagnóstico de Sjögren, né? Referia boca seca, olho seco, já tinha o diagnóstico. Aqui nos exames a gente observava um tempo de ruptura do filme lacrimal baixo, em torno de 3, mas o Schirmer aqui anormal, né? O Schirmer tipo 1, 3 no olho direito, 6 no olho esquerdo, e era uma paciente extremamente queixosa, com um SD em torno de 85, né? Tudo incomodava ela tinha muita queixa em ambientes secos,
quando mexia no computador, quando dirigia. E aqui, então, nós podemos ver o aspecto clínico do olho dessa paciente. Esse é o olho direito, uma hiperemia leve. Aqui vocês observam uma ceratite generalizada, o menisco lacrimal um pouco reduzido, e aqui o N-But, ou tempo de ruptura do filme lacrimal, muito importante na parte central e na parte inferior, com menos de 4 segundos, né? E aqui nós vemos também a hiperemia muito alta, quer dizer, mostrando um processo inflamatório na superfície ocular. Então, essa paciente, ela tinha um olho seco clássico por deficiência aquosa, e ela tinha, logicamente, como o diagnóstico principal, a causa, a síndrome de Sjögren, né? E o que foi feito? Além da gente ter enviado um relatório para a reumatologista, avisando ela que ela estava com um quadro ativo de olho seco, nós entramos com um lubrificante mais viscoso, sem conservante, à base de hialuronato, né, que é um tipo de lubrificante que fica bastante tempo na superfície ocular, e aqui, como o paciente precisava de lubrificante a cada 2, 3 horas, sem conservante. Nesse caso, também nós associamos o soro autólogo, e a gente vai comentar um pouquinho mais do soro, porque a gente já estava achando que ela precisava do nível 3 de tratamento, já que realmente ela estava com muita ceratite. Nós também entramos nesse caso com ciclosporina tópica, acetato de prednisolona em regressão, para manter a ciclosporina tópica, porque uma paciente como essa, ela se beneficia bastante do imunomodulador a longo prazo. E aqui também nós pensamos em fazer uma oclusão dos pontos lacrimais inferiores, já que a ceratite dela era difusa, mas tinha também uma quebra importante da parte inferior da lágrima, da parte inferior do filme lacrimal. Por que nesse caso nós entramos com os hemoderivados? E por que a gente, às vezes, entra com hemodderivado? Nessa época, a gente tinha à disposição o hemoderivado, né? O soro autólogo, e o soro é uma ótima fonte de fatores de crescimento e vitamina A, que você só tem na lágrima, né? E isso daí, muitas vezes, é importante para um olho mais seco, porque esses nutrientes, eles melhoram muito a superfície ocular, melhoram muito a ceratite. Então, quando o paciente tem muito ceratite, é interessante você entrar com soro autólogo. Então, ele tem ótimos resultados em olho seco e epiteliopatia. É claro que a gente tem dificuldades na manipulação, lembrar que soro contamina muito facilmente, mas a gente tem respaldo da literatura da utilização e do benefício do soro autólogo em doenças autoimunes como Sjögren, como esse estudo feito lá no grupo do Bascom-Palmer, e bem como outros estudos, né? É interessante também questões sobre a diluição. Normalmente a gente gosta de entrar com soro numa diluição em torno de 20% a 30%, e a boa notícia é que depois de muita espera, devido a questões regulatórias da Anvisa, nós vamos estar disponibilizando um colírio de soro autólogo que nós, juntamente com o Hemocentro, né, a Unifesp e o Hemocentro, estão conseguindo a aprovação da Anvisa para um produto que vai estar disponível não somente aqui no estado de São Paulo, mas em outras regiões do Brasil. Também é importante, nesses casos de deficiência aquosa, como o Sjögren, você pensar na oclusão do ponto ou do canalículo lacrimal, para diminuir a saída da pouca lágrima que o paciente produz do olho. Então, essa oclusão pode ser feita com a utilização de plugs, oclusão térmica ou oclusão cirúrgica, né? E aqui a gente vai mostrar a forma mais comumente usada, que é a oclusão através de plugs de silicone. Isso é muito comum, muito fácil, os plugs vêm já nesses dispositivos para você inserir e fechar o ponto lacrimal. Eu, particularmente,
gosto de medir o ponto lacrimal, eu tenho alguns medidores para ver o calibre desse ponto, e aí eu tenho vários tipos e diâmetros de plugs de silicone, e eu vou escolher de acordo com o tamanho do ponto lacrimal, porque a gente sabe que a oclusão é ótima, funciona bem, mas ela também pode ter alguns problemas, né? Algumas dicas. Primeiro, se o paciente tem inflamação, melhore a inflamação antes de você represar a lágrima, porque senão você vai estar represando uma lágrima cheia de mediadores inflamatórios e o paciente às vezes se queixa depois da oclusão do ponto lacrimal. Segundo, se o paciente não tem Schirmer zero e você está na dúvida, você pode testar com esses plugzinhos de colágeno, ou mesmo fio Catigu, número 2 e número 3, que vai ficar lá por algumas semanas e você vai ver se o paciente se sente melhor, se melhoram os sinais e os sintomas. Se você tiver que começar a oclusão, lembrar de começar pelos pontos lacrimais inferiores, que são os pontos que drenam mais a lágrima da superfície do olho. Então, esse paciente, depois da gente ter feito aqueles vários abordagens, ela melhorou muito. O SDI dela foi praticamente para o normal, o questionário, a visão melhorou, o Schirmer melhorou e, basicamente, a superfície ocular dela e a ceratite melhoraram de uma maneira bem importante. A paciente ficou bem satisfeita com o tratamento. O caso 3 é um caso também bem peculiar, é um caso diferente e que é extremamente desafiador para a gente que faz superfície ocular. Uma paciente feminina, 60 anos, que veio com muita dor, fotofobia, sensação de corpo estranho, vermelhidão. Ela teve uma história de ter feito uma cirurgia refrativa, um LASIK, há 10 anos, e teve uma conjuntivite viral muito forte, com formação de membranas, etc., há 3 anos. E desde então, ela estava muito mal, ela não conseguia ficar sem óculos escuros, muita fotofobia, né? Essa é a paciente, e basicamente ela tinha, no exame oftalmológico, pouquíssimos sinais, né? Visão normal, um BUT um pouco rebaixado, mas um Schirmer normal, o SDI alto e uma osmolaridade levemente aumentada. Ela tinha um olho seco evaporativo mais leve, que não justificava a quantidade, os sintomas que ela se referia, né? Ela tinha muito desconforto e muita fotofobia. É interessante que nesse último DIUS, no Consenso Mundial de Olho Seco, é proposta uma classificação prática para o oftalmologista de olho seco, na forma de você abordar o paciente. Quando você pega um paciente com suspeita de olho seco, você pode ter duas situações. O paciente se apresentar assintomático, e aí, porque ele é normal, ou então porque ele ainda não teve muitos sintomas, mas ele tem alguns sinais de olho seco leve, ou então quando ele tem uma condição neurotrófica, por exemplo, quando ele faz uma cirurgia refrativa, como o LASIK, muitas vezes ele não tem sintomas, mas tem sinais, mas ele não sente tanto problema. Do outro lado, você tem um paciente sintomático, que nem essa paciente nossa de 60 anos. E aqui, o paciente sintomático, a gente tem que observar bem se tem alguma doença que explique esse sintoma, né? E se ele pode ter olho seco, mais grave, mas às vezes você acha esse paciente apresentando muito sintoma e na lâmpada de fenda você não encontra muitos sinais, ou porque é um quadro pré-clínico, ou então você está diante de uma situação que se chama olho neuropático ou dor neuropática, né? Que é um quadro muito complexo e que muitas vezes desafia bastante a gente no consultório. Esse quadro de dor neuropática é um dos mais difíceis da gente tratar.
Só para a gente recordar alguma coisa referente à dor, a dor ela é nociceptiva quando ela se origina de um dano a um determinado tecido, estimulação dos receptores da dor, seja na forma aguda ou crônica, mas nós temos esse quadro da dor neuropática. A dor neuropática ela é causada por uma lesão ou uma alteração do nosso sistema somatosensorial. Isso pode estar a nível periférico ou a nível central. Então, é uma alteração no nosso sistema de sensibilidade à dor. E tem vários tipos de etiologia para essa condição, né? Tem as doenças oculares, como olho seco, você pode ter doenças sistêmicas, como a fibromialgia e outras polineuropatias e mesmo condições autoimunes. E muitas vezes esses pacientes apresentam um perfil de depressão, depressivo ou ansiedade, né? Ele sempre tem um padrão assim que você tem que observar quando você examina. Interessante que esses pacientes, normalmente no caso da dor neuropática ocular, a queixa principal é dor e a segunda é fotofobia. De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia, esses pacientes têm que ser observados e você pode aplicar questionários para olho seco e questionários mais específicos para dor neuropática. E aí você pode também fazer um teste muito simples para você diferenciar se é uma dor a nível central ou não. Pingar uma gotinha de colírio anestésico. Se o paciente, depois de pingar uma gotinha de colírio anestésico, ainda tem dor, é um quadro que já está envolvendo mecanismos mais centrais da dor. Depois você vai fazer o exame clínico, observar algumas comorbidades, né? E se você tiver condições, é muito interessante fazer a microscopia confocal, onde você vai encontrar nesses pacientes alterações na inervação da córnea, com formação de nervos mais tortuosos, com espessura aumentada e as lesões típicas dos microneuromas, que estão muito presentes nessa condição. E como eu comentei, aí você vai pensar no tratamento, se for mais periférica a dor, pensar no tratamento à base de medicamentos anti-inflamatórios e alguns outros tipos de tratamento, entre eles o soro autólogo. Dor mais central, com um aspecto misto, você vai ter que complementar o tratamento local com medicamentos sistêmicos, né? E então você lembrar disso. Dentre os medicamentos tópicos que ajudam muito essa condição, o soro autólogo é um deles, porque o soro autólogo traz neurotrofinas, fatores de crescimento que vão favorecer uma regeneração e uma melhora na inervação da córnea. Nós temos outros tratamentos, lentes de contato podem ser úteis, lentes de contato amniótica e outros tratamentos. E na parte dos medicamentos orais, a gente tem alguns agentes importantes, como antidepressivos tricíclicos, você tem a segunda linha com opioides, antagonistas opioides, e outros medicamentos, como a gabapentina, que podem ser muito úteis e, logicamente, com uma orientação de um psiquiatra ou então um neuropsiquiatra especializado em dor. Então, nesse caso, nós fechamos o diagnóstico de um olho seco evaporativo leve, mas fechamos com dor neuropática e nós começamos a usar soro autólogo, acetato de prednisolona em regressão e medicamento sistêmico orientada com antidepressivo tricíclico e gabapentina, e a paciente melhorou. Por fim, um último caso muito desafiador, uma paciente vinda de Brasília, que veio com uma história prévia de ter tido necrólise epidérmica tóxica, que é a forma mais grave, né, do Steven Johnson, e ela veio com uma visão de movimento de mãos e conta-dedos, um anquilobléfaro,
muita queixa, e nessa paciente, então, não tem jeito, a gente tem que seguir um fluxograma para recuperar essa superfície ocular, e dentre as estratégias para olho seco extremo, a gente tem tido uma experiência muito boa com transplante de glândula salivar. Então, em casos com Steven Johnson, você consegue melhorar muito, não só os sintomas, mas também a visão desses pacientes, né? Nós modificamos a técnica original, descrita por Murubi nos anos 80, e nós, então, transplantamos a glândula salivar, que está normal nesses pacientes, muitos desses pacientes, no fundo de saco superior e inferior, e aqui vocês veem como melhora, né? Que um olho seco pré-operatório com queratinização da superfície da córnea, depois do transplante de glândula salivar, é um outro olho, né? Um olho que possibilita a gente pensar em cirurgias para reconstruir a superfície ocular e devolver a visão para esse paciente. Aqui um outro pré e pós-operatório. Então, no caso dessa paciente, nós começamos, primeiramente, com imunossupressão, depois de controlado o processo inflamatório, a cirurgia oculoplástica com transplante de mucosa oral, junto com transplante de glândula salivar, já melhorou muito a superfície ocular, vocês vejam a lubrificação, já é uma superfície úmida, e então depois nós fizemos um transplante de limbo e conjuntiva autólogo, e depois um transplante de córnea, e ainda fechamos o olho da paciente com uma tarsorrafia. E ela realmente ficou com uma visão extremamente melhor, já acompanhamos essa paciente há mais de 3, 4 anos, voltando a ter uma acuidade visual de 20/60, uma paciente que era cega, né, legalmente cega, quando chegou às nossas mãos. Então, só para lembrar que nesses casos, nós agora introduzimos, depois de trabalhar nas alterações palpebrais, com utilização principalmente de transplante de mucosa labial, nós entramos com tratamento agressivo do olho seco, com transplante de glândula salivar. Tarsorrafia também é muito útil nesses casos. Depois de controlar do olho seco a inflamação, a gente faz o transplante de limbo e, finalmente, se tiver opacidade de córnea, pensar, então, nos transplantes de córnea, sejam lamelares ou não. Esse é meu último slide, trazendo, então, umas mensagens sobre olho seco, né, para vocês, para a gente fechar a aula de hoje. O olho seco deve ser entendido como uma doença inflamatória da superfície ocular, com uma etiopatogenia multifatorial e complexa. É muito comum, né, ter uma prevalência alta, estimada entre 14% a 30% da população, e também a gente lembrar que olho seco acomete jovens. O diagnóstico engloba história, avaliação dos fatores de risco, questionário e um teste, né, como, por exemplo, o tempo de ruptura do filme lacrimal, que, além disso, você pode usar a fluoresceína para observar o tipo de distribuição e o tipo de quebra do filme lacrimal. O tratamento ele inclui reposição lacrimal, aumento da produção, anti-inflamatório e medidas para diminuir a evaporação da lágrima. E nos casos extremos, você também pode considerar tratamento cirúrgico.